Escrevendo a história da família e vendo como aquilo foi extraordinário, eu pensei, poxa vida, eu estou aqui em Ribeirão Preto há 68 anos. Vim para cá apenas com o ginásio feito no ginásio municipal de Bebedouro, que era o único ginásio que existia naquela ocasião, na região. Vim para cá, fiz tanta coisa em Ribeirão Preto, todas as portas aqui se abriram para mim. Todas as portas, tudo quanto eu sonhei, eu quis fazer, Ribeirão Preto me deu. Mas eu preciso deixar alguma coisa que gratifique Ribeirão Preto, que mostre o meu amor, meu sentimento de reconhecimento a Ribeirão Preto. Vou escrever a sua história. E comecei. Comecei com as minhas entrevistas com os velhos aqui. Todos aqueles velhos que viviam foram entrevistados por mim. Portanto, um depoimento pessoal para a história. Depois, como eu tinha já passado na mocidade, eu fui redator da cidade, fui redator do Diário Notícias, fui redator do Diário da Manhã, fui redator da Jornal da Tarde. Então, eu comecei minha vida também como jornalista, escrevendo em jornal, primeiro como colaborador, chegando até a redator de jornais e depois diretor de jornal. Eu tive meu jornal que eu dirigi, chamava Juventude. E fui eu quem fiz a primeira revista de Ribeirão Preto, chamava Revista de Educação. O jornalista não conhece uma pessoa só pessoalmente, né? Conhece antes. Eu, quando cheguei aqui em 1952, eu ia falar do Dr. Rubens Cioni. Ele era um político influente, né? Era professor da Faculdade de Odontologia e Farmácia. Ele era professor disso, professor daquilo. E depois fiquei sabendo que ele era dentista também. Imagina, uma área das ciências da saúde. Ele passa por direito e é um brilhante advogado nas ciências humanas, né? Fui fazer direito. Falei, não me basta ser professor, vou seguir o que eu sempre quis, que foi a minha vocação. Eu sou advogado por instinto e por vocação. Sou advogado por amor e por destino. Por isso que eu escrevi um livro, meu primeiro livro de direito, e eu digo assim, advogado sou, advogado serei, advogado morrerei. Era minha vocação. Fui fazer o curso de Direito. Com muita dificuldade, não foi fácil. Só existiam faculdades em capitais. Não é como hoje, que só Ribeirão Preto tem 4 faculdades de Direito. Terminei meu curso de Direito, montei minha banquinha de advogado, comecei a advogar, continuei lecionando na escola industrial, em algumas escolas particulares. Bom, e aí comecei a escrever sobre Ribeirão Preto como um legado a Ribeirão Preto. Eis o meu legado. Nós temos que ficar grato a ele pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo e fará sempre. A sua obra, nos livros que ele escreveu, principalmente da história de Ribeirão Preto, essa obra certamente vai trazer e deixar um legado para São Paulo e para o Brasil, uma imagem assim imorredora. Eu diria que Ribeirão Preto seria praticamente uma cidade sem história se não fosse o trabalho de fôlego desenvolvido pelo Dr. Rubens Cioni. Eu acredito que poucas cidades brasileiras podem apresentar um retrospecto de sua vida tão impressionante, tão alentado, tão profundo, tão exato. Esse idealismo dele, né? Você vê que ele fez um trabalho de pesquisa, um trabalho notável, né? Levantando a história de Ribeirão Preto e gastou tempo, gastou dinheiro, né? E sem nenhuma vantagem material, né? Um homem que teve o desprendimento de dedicar boa parte do seu tempo e do seu conhecimento a escrever para as futuras gerações que estão aí e que virão.
toda a detalhada e minuciosa história da cidade de Ribeirão Preto. Justifico assim, como não? Porque eu tive a felicidade, tive a predestinação de escrever o livro mais importante de um povo, que é a sua própria história. Eu não sou historiador, eu não sou historiador. Eu escrevi a história da Ribeirão Preto, por amor a Ribeirão Preto, para deixar um legado a Ribeirão Preto. Posso dizer que conheço muito ou quase tudo da história de Ribeirão Preto, mas eu só podia admitir que sou o historiador de Ribeirão Preto. Essa história me deu muitas alegrias, muitas preocupações, mas eu teria, depois que escrevi, depois que eu tomei consciência, pelo que eu ouvi, pelo que falaram da história, pelo que eu releio na própria história, às vezes eu vou reler, quando eu escrevi, eu fiz que eu teria morrido frustrado se não tivesse escrito a história da Ribeirão Preto. Eu não estou dizendo que a minha história é melhor. Eu estou dizendo que eu tive mais oportunidades. De forma que não foi por vocação, foi por sentimento.